O presidente do Superior Tribunal Militar, desdenha dos áudios que comprovam casos de tortura durante a ditadura e chama a divulgação de tendenciosa. Em sessão realizada nesta terça-feira, Luiz Carlos Gomes Matos, ostentando ali as suas 4 estrelas e maltratando a língua portuguesa, afirmou que a publicação das gravações tem como objetivo atingir a honra das Forças Armadas. A gente já sabe os motivos que isso tem acontecendo agora, seguidamente, por várias direções, querendo atingir Forças Armadas, o Exército. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. A gente fica incomodado que vira e mexe vem, não tem nada para buscar. Tá, vamos lá, tendenciosa. Como é que uma informação que parte da boca dos próprios ministros do Superior Tribunal Militar pode ser tendenciosa? Não é que algum jornalista, alguma vítima de tortura, eu, a Ellen Brown ou Ivan Brandão, usamos aqui o nosso microfone para acusar o Superior Tribunal Militar de ter consciência do que estava acontecendo nos porões brasileiros na década de 70 e 80. Não é isso. Aquilo partiu dos próprios ministros. Um falando em tom de deboche, o outro lamentando, diga-se, o que estava acontecendo, mas são eles próprios que fizeram essa confissão involuntária. Então como é que essa notícia pode ser tendenciosa, especialmente no momento em que a gente tem um presidente que desdenha da tortura, quando não diz que as acusações de tortura foram simplesmente inventadas, como no caso do Brilhante Ustra, que se declarou inocente até o último dia de sua vida, apesar de todas as evidências demonstrarem que ele chefiou, liderou vários grupos que torturaram aqueles agentes considerados pelo regime de então subversivos. Então, de que maneira essa notícia poderia ser tendenciosa? E outra, aí eu peço emprestado aqui uma parte do raciocínio mais cedo do Reinaldo Azevedo. Quem fala em nós pressupõe um eles. Nós não nos abalamos, nós não tivemos a nossa Páscoa estragada. Quem são o eles que complementariam esse nós, supondo, portanto, que o nós seria o Exército Brasileiro? Quem são eles? Os torturados? A esquerda? Nesse caso, você se indignar com tortura seria coisa de esquerda? E, portanto, por uma regra de 3, ser de direita significaria aplaudir a tortura? Seria interessante se o general Luiz Carlos Gomes Matos explicasse exatamente do que ele está falando e explicasse exatamente por que ele, como presidente de um tribunal tão importante, acha que não há interesse público na divulgação dessas conversas, em passarmos a limpo o que aconteceu de 64 a 85. Ah, mas os torturados eram todos agentes perigosos, terroristas, subversivos. Primeiro que isso não é verdade. Havia muita gente ali que nem participava da guerrilha. Havia simplesmente intelectuais ali que foram levados para os porões e nunca mais voltaram. Deputados, né? Gente que não estava envolvida na luta armada. Mas mesmo que fosse o caso, isso não dá ao Estado brasileiro de usar a força na forma de tortura, na forma de assassinatos, para combater aquilo que considera errado. Olha, a gente tá vendo uma regressão moral do nosso exército. Eu não sei nem se é uma regressão moral ou se esses sentimentos estavam incubados dentro dos nossos militares e se sentiram autorizados a serem liberados pela visão de mundo corrente, especialmente no Palácio do Planalto. Porque a gente vivia uma época, desde a redemocratização, em que os militares haviam reconquistado a confiança da população, havia uma aura de respeitabilidade, né? A gente olhava para aqueles generais de hoje
e não enxergava mais aqueles de óculos escuros, truculentos do passado. Isso está se perdendo. Que foi um trabalho. Foi um trabalho para as Forças Armadas resgatar essa imagem. Né? Foi pensado. Isso está se perdendo por obra e graça dos próprios militares. Pelas palavras de um general Heleno, cantando um pagodinho para puxar o saco do candidato à presidência e depois apoiando a união com essa própria gente que ele desdenhou lá no passado. Por obra e graça de gente como Pazuello, que demonstrou ali como as escolas de samba desfilam na Sapucaí, desfilou na nossa frente toda a sua incompetência, do especialista em logística, que ajudou a gente a chegar a esse quadro tenebroso de 660 mil mortos, pelas palavras de Luiz Carlos Gomes Matos, que joga fora a civilidade e diz que a confirmação da existência de tortura entre os militares, das palavras de seus próprios colegas, é algo que não estragou nem a Páscoa dele, que não faz ele perder o sono. O que está acontecendo com essa gente? Quanto tempo vai demorar até que a gente volte a confiar no senso de responsabilidade dos fardados? Que tragédia moral a gente está vendo. E pior, liderado por um capitão rebelde que passou a sua vida inteira brigando por maiores soldos, armando o ataque terrorista. É essa criatura que está liderando o derretimento moral do Exército Brasileiro. É muito lamentável e muito triste que a gente tenha que ver isso acontecer, Lembrão.